A cada 84 minutos, um brasileiro morre por afogamento. Afogamento é a principal causa de óbito em crianças de 1 a 4 anos de idade aqui no Brasil. E ninguém percebe que ela está se afogando. Só depois de eternos 2 minutos e meio, um homem de camisa azul percebe que a situação é grave e a criança é retirada. Cerca de 75% das mortes ocorrem em rios e represas. Foram até a pedra, mergulharam, nadaram por apenas alguns metros e começaram a ser puxados pela correnteza. Que tem um custo emocional e financeiro dramático. Afinal de contas, o custo emocional é uma família que tem de forma irreparável a perda de um ente querido de forma súbita e custa cerca de R$210 mil para o sistema de saúde cada óbito. Eu sou o Ian, fundador da Liberdade Médica Educação, que coordeno também a pós-graduação em paciente grave da Liberdade Médica, a única no Brasil com dupla certificação, porque a gente junta medicina de emergência e medicina intensiva, e nesse vídeo eu vou te contar o que quase nenhum médico e médica sabe para salvar vidas em relação ao paciente afogado. Afinal de contas, é um tema muito negligenciado, no Brasil tem poucos dados e eu vou trazer medicina baseada em evidência científica, para que a gente atinja juntos o grande BREG da Liberdade Médica de 1 milhão de vidas salvas nos próximos 10 anos através dos nossos alunos. Conceitualmente, afogamento é quando eu tenho uma aspiração de líquido não corporal na via aérea, seja por submersão ou imersão. Existem afogamentos não fatais e afogamentos fatais. Agora, como estabelecer o prognóstico desse paciente? Existe uma escala que vai do grau 1 ao grau 6, eu quero revisar aqui agora com você. Afinal de contas, o raciocínio clínico metodológico é baseado em diagnóstico, prognóstico e tratamento. Afinal de contas, o diagnóstico é você tratar bem a doença certa, porque tratar bem a doença errada é tratar mal. E muitas síndromes, muitos diagnósticos etiológicos podem te confundir. O próprio afogamento pode ter alguns diagnósticos diferentes que você pode pensar depois do paciente ser resgatado, depois do paciente sair da água, por exemplo. Eu vou te explicar isso. Prognóstico é você saber exatamente quem é o paciente grave, quem pode ir de alta para casa, quem deve ficar em observação no hospital, quem deve ir para UTI e tratar com a agressividade necessária e, obviamente, tratamento baseado nos 2 P's, prescrição e procedimentos. O que você vai prescrever para um paciente afogado? Quais são os procedimentos que esse paciente mereceria? Vamos então fazer o prognóstico. Você já sabe como diagnosticar. É um paciente que tem aspiração de líquido não corporal na via aérea, seja por imersão ou submersão. E o prognóstico é dividido nesses 6 graus. O fluxograma começa da seguinte forma: você checa a responsividade. Afinal de contas, no paciente grave, o atendimento inicial sempre vai orbitar o suporte básico de vida e o suporte avançado. E a primeira coisa é, checa a responsividade. Se o paciente te responde, você vai para a próxima camada, que é avaliar a respiração desse paciente, a ausculta pulmonar. Se esse paciente responde, tem uma ausculta pulmonar normal, respira bem e não tosse, esse paciente pode ser orientado para ir embora para casa apenas com uma tranquilização, porque não foi nada de grave. Agora, se esse paciente responde, ele tem uma ausculta pulmonar que é normal, porém ele tem tosse, já é um nível de gravidade 1, onde você tem que tranquilizar o paciente, deixar de repouso e principalmente aquecer. Em muitos lugares, o afogamento está relacionado à hipotermia. Você sabe que hipotermia é uma causa reversível de PCE. Vamos agora para o grau 2. Grau 2 é aquele paciente que responde, respira, mas na ausculta pulmonar tem estertores leves e moderados. Esse paciente já merece oxigênio suplementar, além de repouso, além de ser tranquilizado, além de ser aquecido, e observação hospitalar de 4 a 6 horas. Você não pode dar alta para esse paciente imediatamente, até fazer alguns exames iniciais básicos, raio-x, eletro, gasometria, para garantir que não há complicação. Grau 3 é quando o paciente responde, respira, mas na ausculta pulmonar eu vejo edema agudo de pulmão sem sinais de choque, ou seja, esse paciente não está precisando de ressuscitação hemodinâmica. Nesse caso,
eu vou internar o paciente em UTI por pelo menos 48, 96 horas, vou monitorizar ele para cuidados intensivos, vou fornecer oxigênio e avaliar se esse paciente precisa de uma intubação traqueal, proteção de via aérea, PIP, obviamente, todos os cuidados em um paciente com insuficiência respiratória aguda, onde eu vou focar na estabilização do A e do B, seja garantindo uma via aérea por intubação traqueal, seja colocando pressão positiva nesse paciente, para que através da PIP e da ventilação mecânica, com os cuidados intensivos, de regular balanço hídrico e, obviamente, prevenir complicações, eu tenho uma estabilidade desse paciente. Mas presta atenção, no grau 3, esse paciente já está em edema agudo de pulmão, não tem sinais de choque, aqui meu foco é no A e no B, não tem uma disfunção no C, a letra C do atendimento inicial, só que obrigatoriamente esse paciente tem que ir para a UTI, porque edema agudo de pulmão é uma emergência clínica. Monitorizar e foque em estabilizar o A e o B, seja por proteção de via aérea com a via aérea definitiva, seja por mecanismos de ventilação, mas muitas vezes essas coisas andam juntas. Grau 4 é quando o paciente ele responde, ele respira, mas a respiração na ausculta pulmonar já tem estertores até ápice, é um edema agudo de pulmão, inclusive com sinais de choque. Olha só, porque isso parece contraintuitivo. Paciente afogado, aspirou líquido, o que eu vou fazer? Obviamente, a ABCDE manda esse paciente para a UTI, para cuidados intensivos, faz o trial inicial de exames, gasometria, eletro, raio-x, estabiliza o paciente do ponto de vista do atendimento inicial, tratando esses grandes diagnósticos sindrômicos que esse paciente tem, insuficiência respiratória aguda e choque, e você não vai fugir de uma intubação traqueal com via aérea definitiva, de uma ventilação mecânica, com parâmetros protetores também, ajustando o PIP. E no caso do choque desse paciente, a ressuscitação hemodinâmica muitas vezes é feita com fluido, com cristalóide, e poucas vezes precisa de droga vasoativa. Mas é um caso, sem dúvida nenhuma, mais dramático, porque eu já tenho um comprometimento hemodinâmico e eu vou ter que fazer uma ressuscitação hemodinâmica no grau 4. Grau 5 já é aquele paciente do lado do fluxograma que não responde, não respira de forma eficiente, mas tem pulso. Avalie de forma minuciosa, porque ele pode estar numa PCR iminente, pode estar tendo um gasping, por exemplo. Você vai ter que suplementar o oxigênio, muitas vezes ainda dentro d'água, você pode ventilar esse paciente de 12 a 20 ventilações por minuto, com oxigênio e nitragem máxima, se você tiver disponibilidade disso no hospital, até ele ter uma respiração espontânea e ser jogado para o grau 4 e receber o mesmo tratamento do grau 4 e do grau 3, obviamente UTI, porque é um paciente muito grave. Já no grau 6 é o paciente que está em PCR, ou seja, ele não responde, ele não respira, ele não tem pulso. Aqui você vai lançar a mão dos cuidados do suporte básico de vida e suporte avançado segundo a American Heart, ou seja, leve esse paciente para a UTI. Enquanto isso, no suporte básico, você vai estar monitorizando o paciente, pegando DEA, acesso venoso periférico, fazendo ciclo de RSP de alta qualidade e também infusão de adrenalina. É a mesma coisa para PCR. Obviamente, o paciente está parado na emergência clínica mais dramática que tem. A prioridade continua sendo o CAB, mas óbvio que você vai tentar garantir a via aérea o quanto antes, porque esse paciente parou por hipóxia. Inclusive, na PCR por afogamento, quase 100% das vezes é a sistolia, o que piora ainda mais o prognóstico, que faz com que você corra ainda mais atrás de garantir uma via aérea para reverter essa hipoxemia. Lembra das 5 causas reversíveis de PCR, nos 5Hs e nos 5Ts? Vamos revisar aqui. O primeiro H é de hipóxia, é o caso de um paciente afogado. O segundo H que eu quero que você lembre é de acidose metabólica, do H+. O terceiro, hipotermia, também acontece em pacientes afogados. Inclusive, é raro, mas pacientes que morrem afogados em águas muito geladas podem ter um metabolismo, obviamente, menos acelerado e permanecer vivos por mais de 1 hora depois submerso. Já foi relatado na literatura. O outro H é de hipovolemia e, por último, hipo ou hipercalemia, de distúrbio de potássio. Os 5Ts, só para revisão aqui, são 2 no coração, 2 no pulmão e 1 fora deles. Os 2 no coração, trombose coronariana, um infarto, tamponamento cardíaco. Outro T no pulmão, de TEP. O segundo T no pulmão é tensão no tórax, que é o pneumotórax hipertensivo. E fora deles, tóxicos. Com certeza esse conteúdo te transforma na diferença entre uma tragédia e um final feliz, se você pensar e executar esse método, diagnóstico, prognóstico, tratamento, e lançar a mão dessas medidas, sabendo estratificar
esse paciente afogado foi um afogamento não fatal, afinal de contas, se você encontrar um paciente submerso por mais de 1 hora, não é indicado nem a tentativa da RCP, porque já é dado como cadáver, como óbito, e qualquer esforço nesse cenário seria fútil. Se você gosta de conteúdos como esse, se você quer aprender mais sobre como salvar vidas, recomendo que você inscreva-se no canal, porque iremos postar aqui com muita frequência conteúdos como esse. E não deixe de conhecer a pós-graduação que mais cresce no Brasil, a pós-graduação em paciente grave, que te entrega uma dupla certificação prática hospitalar e suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana. Porque o nosso BREG da Liberdade Médica é 1 milhão de vidas salvas nos próximos 10 anos. Até o próximo vídeo. A gente não está em um centro de simulação, não é um boneco, é um paciente real, com todas as nuances que merece ser tratado um ser humano em um procedimento tão importante que você, médico, tem que ser habilitado para fazer e salvar vidas.